o Colégio Americano de Medicina Esportiva fala que, além de você fazer o seu exercício, você não pode ter uma atitude sedentária. Você precisa se movimentar durante o dia. Então, não adianta você correr 1 hora de manhã e depois passar o resto do dia sentado. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma atividade, mais uma transmissão, e eu tenho o prazer de apresentar para vocês o Dr. Mauro Weisberg. O professor Dr. Mauro Weisberg é médico do esporte, já foi coordenador do ambulatório de medicina esportiva lá da Unifesp, é autor do livro Slow Fit, que eu tive o prazer de ler, e vai falar para a gente sobre sarcopenia e as maneiras de tratar e de prevenir. Essa é uma atividade complementar do nosso curso de medicina esportiva. Doutor Mauro, por favor, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória na medicina esportiva e como um exemplo de uma pessoa muito ativa. Bom, então, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com você, doutor Matheus, com seus alunos. Bom, basicamente, a minha primeira especialidade foi reumatologia. Eu sou reumatologista há 45 anos e a medicina esportiva eu comecei há 23 anos. Conforme você falou, eu sou um cara bastante ativo, né? Eu comecei a correr aos 18 anos, estou com 70, ainda não parei. A ideia é continuar mais uns 15 anos, pelo menos. Mas o esporte sempre fez parte da minha vida, né? Eu treinei basquete quando eu era moleque, mas eu era muito ruim de bola. Então eu resolvi que até era melhor ficar na corrida, porque daí eu não atrapalhava o jogo de ninguém. Mas a minha ida para a medicina esportiva foi meio acidental, porque eu fiz o mestrado em imunologia na Escola Paulista e eu ia fazer o doutorado, só que eu fazia meio período e não aceitavam caras fazer meio período. Daí eu peguei e falei, eu faço reumato, vou fazer reabilitação. E como eu estava lendo muitos artigos sobre a interação entre sistema imune, sistema endócrino e sistema nervoso. O sistema imune neuroendócrino era a bola da vez há 30 anos atrás. Aí eu comecei a ler alguma coisa de exercício, eu vi que tinha tudo a ver. Então, primeiro eu comecei a trabalhar com exercício, depois eu fiz estudei, fiz o título para atuar como médico do esporte, né? E foi um casamento super feliz. Na verdade, eu já tenho 3 livros publicados. Esse que você falou, o Slow Fit, tem outros 2 que eu fiz junto com o Marco Túlio, que era professor docente lá da Escola Paulista, e o GG, o Luiz Fernando Costa Rosa, que era um docente do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E, na verdade, eu me achei na medicina esportiva. E, basicamente, é isso aí. Então, eu ajudei o Moisés, que é o chefe da medicina esportiva da Escola Paulista, eu fui um dos caras que colaborou com o Moisés para montar a medicina esportiva, discussões de casos. Depois eu fui ser preceptor no ambulatório de medicina esportiva, né? E isso aí, que esse livro que você mostrou, ele é mais ou menos decorrente da minha atuação no ambulatório de medicina esportiva, porque os meus alunos de pós-graduação, eu tinha alunos de várias áreas, inclusive o fisioterapeuta, profissionais de educação física, nutricionista, psicólogas trabalhavam com meditação, e eles acabavam me acompanhando no ambulatório da medicina esportiva, porque era interessante ter a opinião deles de como ter uma visão diferente, saindo um pouquinho da caixa do quadrado médico,
E então, depois de discutir o caso com o residente, tudo mais, eles entravam e tinha uma discussão aberta sobre as várias. Então, se falava de exercício, de fisioterapia, de meditação, e começamos a fazer meditação depois do exercício, depois antes do exercício. Daí eu observei que a meditação antes do exercício facilitava a prática do exercício e acabou desembocando no Slow Fit, que é a junção entre a meditação e o exercício. Bom, então, chega de falar de mim, vamos falar de sarcopenia, que o pessoal não veio para ouvir minha história. Isso, vamos lá. Queria que você... nós estamos vendo, né, pessoas vivendo cada vez mais, mas não necessariamente melhor, né? E eu acho que a sarcopenia tá nesse aspecto, né, de como melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vai lá, Mauro, conta para a gente o que é, como você suspeita, né, como você faz esse diagnóstico. Bom, primeiro, a sarcopenia, então, é uma perda de massa muscular, de força muscular, e uma perda da capacidade de desempenho, do desempenho físico do sujeito que é acometido. A sarcopenia tem uma prevalência relativamente alta, tá? Em casos de repouso, é de 30% a 50% a incidência. E na população geral, também como ainda tem muita discussão em torno de como de fazer o protocolo para acompanhar, então varia de 10% a 50%. Ou seja, mas se for ver indivíduos acima de 70 anos, provavelmente deve estar mais para os 50% do que para os 10%. Mas vamos fazer uma média de uns 20%, 20%, 25% da população. A sarcopenia é um problema grave porque o indivíduo que perde a força muscular e a capacidade de ter um desempenho físico, ele vai cada vez mais ser um peso para a sociedade. Então, tem o custo emocional da pessoa que vai perdendo a sua individualidade, ela precisa de alguém para ajudar. Tem o custo financeiro, pagar um cuidador, pagar exames, pagar internações. Mesmo você falar, ele faz tudo pelo convênio, tá? Mas o convênio ele aumenta em função do sujeito estar internando no hospital. Tem o custo social da sarcopenia, tá? Porque na verdade você tem no Brasil são 200 e poucos milhões, sendo 40 e poucos milhões tem como o resto cai nas costas do SUS. E o número de idosos está aumentando de uma maneira a mediana da população, que antes está em 35 anos, então inverteu, a pirâmide está se invertendo muito mais rápido do que aconteceu nos países europeus. Então, o Brasil já tem idosos, mais do que 10%, eu não lembro direito, mas o número de idosos é muito grande, e esse pessoal não se preparou para envelhecer. Então, isso aí traz o problema que o pessoal vai envelhecer mal, tá? E um dos principais problemas, o pessoal fala muito de osteoporose, porque a indústria farmacêutica bateu muito em cima em função de todas as ferramentas que a gente tem para tratar a osteoporose, todo o arsenal terapêutico que a gente tem. Agora, eu acho que um problema muito maior que a osteoporose é a sarcopenia, tá? Porque a sarcopenia provoca uma fragilidade e sempre caminha junto com a osteoporose. Em geral, quem tem osteoporose você vai ver que tem uma sarcopenia em maior ou menor grau. Então, a sarcopenia, o diagnóstico, primeiro você faz, na hora que a pessoa entra andando, você já bate o olho, você já tem uma noção do que está acontecendo, né? Você tem algumas maneiras, a mais simples é um negócio chamado SARC-F, tá? Que você vê S de strength, então é a força de preensão. Se você tem um dinamômetro invertido, isso aí geriatra usa, neurologista tem isso aí, ou quem mexe mais com sarcopenia, tem, então, quando
se o homem conseguir fazer menos do que 30 quilos de força nesse dinamômetro invertido e a mulher menos do que 20, você já fala que você tem uma perda de força. Então, a isso se alia se medir a circunferência da panturrilha, tá? Aí você já tem uma noção de sarcopenia. Então, S de strength, A de assistência no caminhar, se a pessoa já entra com alguém segurando no braço, ou com uma bengala ou com um andador, você já sabe que a pessoa é sarcopênica. R de levantar da cadeira, isso aí é uma prova muito simples. Você manda o sujeito cruzar o braço e levantar da cadeira. Se ele não tem dificuldade para levantar, é uma sarcopenia. C é climb, é de subir escadas. Se a pessoa tem dificuldade em subir escadas, também é um sinal que ele tem uma sarcopenia. E o SARC F é de fragilidade, tá? De falls, de quedas. Então, se a pessoa apresenta quedas recorrentes, também é um quadro indicativo de sarcopenia. Com esse SARC-F, você tem uma boa noção de como fazer o diagnóstico. O diagnóstico, você complementa pode complementar ou com DEXA, para estimar a massa muscular, tá? E você pode fazer uma tomografia ou uma ressonância, fazendo um corte de coxa, aí você tem uma boa ideia da massa muscular e se tem infiltração de gordura. Isso aí é um outro problema grande, a mioesteatose. Você tem uma infiltração gordurosa e isso aí, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas isso aí também é um problema adicional. Isso aí parece que é uma das principais causas que levam à sarcopenia, e a gente vai ver que, como já falando, a mioesteatose está associada com síndrome metabólica e está associada com a cirrose não alcoólica, tá? Então, fazer o diagnóstico de mioesteatose é importante em função do prognóstico e das patologias que são associadas à sarcopenia. Então, isso aí, vamos dizer, é o diagnóstico. Uma coisa que eu não falei, as causas que levam à sarcopenia, então você tem o estresse oxidativo, a inflamação crônica. Então, o idoso, você tem, inclusive o americano fala que é da inflammaging, a inflamação do envelhecimento. Isso é super comum, você pegar um idoso e ele ser inflamado, daí você fala, como é que a gente faz isso aí? Você pedir uma PCR ultrassensível, e ela estiver acima de 0,3 e abaixo de 1, você vai ter um sujeito inflamado, tá? Então, inflamação, estresse oxidativo. O estresse oxidativo, habitualmente, ele vem junto com a inflamação, eles correm juntos. Se o sujeito é inflamado, quase com certeza ele vai estar em estresse oxidativo. A resistência à insulina. Então, diabetes e síndrome metabólica tem uma associação grande, porque eles têm resistência à insulina, tá? A resistência à insulina é tanto causa como consequência da sarcopenia. Aliás, vem tudo junto, é um combo, vai. Mauro, como é que você diagnostica o estresse oxidativo? Então, estresse oxidativo, você precisaria dosar glutationa ou superóxido de dismutase, mas isso aí eu não sei se fazem em laboratório de rotina. Vamos lá, Mauro, quero saber na prática, com quem entende do assunto, né? Chegou um paciente no seu consultório, tem os sinais suspeitos ali, né? Tem o SARC-F ali, você pede esses exames de imagem de rotina ou já começa a tratar? Não, com isso aí é mais para documentar, entendeu? Mas se você fizer, você pode pedir, eu acho que é interessante você pedir para documentar, porque o paciente sempre vai achar que não melhorou. Aí você pega e mostra um corte de coxa na tomografia, na ressonância, hoje e daqui a 6 ou 8 meses, aí você mostra, está diminuindo o depósito de gordura, aumentou um pouquinho a massa muscular, porque a pessoa, isso aí vai variar muito. Se
é que, em geral, muitas vezes o idoso, quando perde autonomia, ele começa a entrar em depressão. Uhum. Então, o sujeito deprimido, por mais ser melhor, ele sempre vai achar que está ruim. Isso aí isso é batata, né? Então, é uma forma de documentar e se mostrar para o paciente o progresso dele, tá? Entendi. Agora, o acompanhante vai saber que ele está melhorando. Mas, em geral, o idoso vai chegar, fora que não aceita. Isso aqui você tem que conversar, explicar, falar que é uma coisa da idade. O cara fala, mas eu não me sinto idoso, não sei o que. Isso é um papo que clínico tem que ter paciência e ir explicando para o sujeito, tentar ir conversando, né? Eu não peço esses exames, que isso a gente faz em laboratório de pesquisa, essas enzimas, né? Agora, quando eu já vejo que o cara tem uma PCR aumentada, eu já considero que deve ter um estresse oxidativo, e a gente também pode entrar quando a gente fala de terapia, a gente vai falar de substâncias antioxidantes um pouquinho, tá? Então, você tem a resistência à insulina, isso aí você pede uma dosagem de insulina, o sujeito vem com uma hiperinsulinemia. Então, o sujeito tem... que o diabético tipo 2, que é 95% dos casos de diabetes, na verdade, o sujeito produz insulina, o que ele tem é uma resistência à insulina. A insulina não consegue se ligar ao receptor. Por quê? O sujeito é inflamado de base e o TNF, que é uma citocina pró-inflamatória, ele se liga com o receptor de insulina e vai bloquear os passos seguintes para a captação de glicose. Então, você tem muita insulina e pouca captação de glicose. Então, isso aí é outro sinal. Você dosar a insulina basal, ou você dosa a insulina, pode fazer um GTT, que você vai dosando a glicemia e a insulina, você vai ver que você tem uma hiperinsulinemia. O que mais? Esse TNF é do mal, então, né? Oi? Esse TNF é do mal, então, né? Ele bloqueia o receptor de insulina, né? O TNF é uma citocina interessante, porque qualquer citocina tem um efeito bom e um efeito ruim. Isso aí, como tudo na vida, tem parte boa e parte ruim. Para você formar músculo, você precisa ter TNF, senão você não forma músculo. Agora, quando você tem essas doenças, caquexia, que é associada ao câncer, a insuficiência cardíaca terminal, você tem um aumento estúpido de TNF. Tanto que o primeiro nome do TNF era caquexina. Ah, tá. Eles ligavam a caquexia a esse fator e depois viram que é o fator de necrose tumoral. E ele tenta bloquear o tumor, mas na verdade acaba fubecando com o paciente, né? Mas vamos lá, Mauro, e vamos falar um pouquinho então sobre as suas estratégias para conseguir tratar, convencer, né, e melhorar essa situação da sarcopenia. Bom, o tratamento você pode fazer pela via nutricional, tá? O idoso muitas vezes é desnutrido, mesmo o idoso de classe média alta, ele já não tem por que cozinhar, já não tem paciência de cozinhar, então muitas vezes o sujeito ele é desnutrido, tanto que tem um negócio chamado obesidade sarcopênica. Chega um cara, senta na tua frente, uma pessoa gordinha, rosada, não sei o quê, só que se esse cara é gordinho, é um obeso, mas tem sarcopenia. Tá? Então, número 1 é ver a questão nutricional. Então, existe uma necessidade nutricional, a pessoa tem que comer, o preconizado é 1,2 gramas de proteína por quilo. Então, o sujeito de 70 quilos está 7 vezes 2, 14, 84 gramas de proteína por dia. Então, aí você faz, ou você manda a pessoa numa nutricionista, ou você pode você mesmo resolver o assunto. Por exemplo, 100 gramas de sardinha tem 30 gramas de proteína.
100 gramas de sal tem 23 gramas de proteína. Você pode montar, então, se o sujeito comer queijo, tomar leite, comer carne, comer... aí você pega... Essa é mais fácil você mandar no nutricionista. Se você quiser ter o trabalho, você pode fazer um cardápio para o teu paciente. Ok. Além... Oi? Eu estou pensando em mim, não estou pensando no meu paciente, estou pensando em mim, que eu passei da mediana, né? Então tem que me prevenir. Não, é bom começar. Não, tem que começar agora, meu. Mas você faz exercício, não faz? Faço. Então já é uma boa prevenção. Bom, então o fator nutricional, em relação à nutrição, além do aporte proteico, você pode dar whey protein. Whey protein, além de ser proteína, ela, segundo a literatura, ela diminui a proteólise e aumenta induz a formação de proteína. Tá? Então, é outra coisa que é interessante você dar para o seu paciente. Você deve dar substâncias antioxidantes. Tá? As substâncias antioxidantes têm vitamina C, vitamina E, licopeno, beta-caroteno, tudo isso aí são antioxidantes. Tá? Então, depois, que mais? É interessante você usar ômega 3, que tem uma ação antioxidante e diminui um pouquinho o estresse oxidativo, tá? Bom, basicamente, em termos de nutrição, com isso aí você já tá melhorando bastante seu paciente. Depois, o principal nessa história é o exercício, tá? O principal tratamento para tratar a sarcopenia é o exercício resistido. Então, o que você precisa fazer é trabalhar com esse pessoal. Como é que você faz o exercício resistido para dosar? Para um sujeito jovem saudável, você faz uma porcentagem de uma repetição máxima, certo? Agora, para um idoso, que você não sabe, o cara tem pouco músculo, o tendão dele também não deve estar uma maravilha, a junção miotendínea também não deve estar grandes coisas. Então, você não vai fazer uma repetição máxima, você vai aumentando. Eu acho, na minha opinião, o ideal é se aumentar gradativamente o peso para ver até onde o sujeito consegue ir sem muito esforço. Aí você começa trabalhando 60% da repetição máxima que você achou, tá? E você trabalha o máximo de grupos musculares e você tem que também tomar o cuidado para não deixar o sujeito entrar em estresse oxidativo, tá? Tanto com exercício resistido como com exercício aeróbio. Tá? Mauro, uma pergunta prática. Você começa com o fisioterapeuta ou já começa com o personal bem brifado ali? Então, quem é mais preparado é o fisioterapeuta. Eu, em particular, eu tenho uma aluna minha que foi preparada para tratar desse pessoal. Mas nem sempre o profissional de educação física... Eu lembro que uma vez teve acho, Congresso Paulista de Medicina Esportiva, alguma coisa assim, foi no Dante Pazanese, e eu ia dar uma aula no último dia, né? Então eu já fiquei lá para assistir. E a mesa final era o presidente da Associação de Academias de São Paulo, estava lá dizendo: pessoal, vocês precisam ajudar a gente não sabe o que fazer quando chega alguém doente. E não mudou muito a história. Então, em geral, quando eu mando o pessoal, eu tenho meu personal, não sei o que, tá bom, pede para ele me ligar, aí eu pego, converso, explico com calma, tá? Porque, em geral, esse pessoal não tem muita noção. Então, o ideal é começar com o fisioterapeuta tem mais preparo disso aí, depois vai para o personal. E que mais? O exercício aeróbio também é importante,
porque se esse sujeito tiver homeosteatose, você tem mais síndrome metabólica, você tem mais doença coronariana, você tem mais insuficiência cardíaca, tudo isso aí tá conectado. Então, esse sujeito tem que fazer exercício aeróbio. Exercício aeróbio, ele não pode entrar, não pode passar o limiar anaeróbio. Um bom jeito de saber se ele está entrando no limiar anaeróbio é falar para ele, de vez em quando, ir cantando ou falando algumas palavras. Na hora que não conseguir falar, ele passou o limiar anaeróbio, tem que diminuir. Tá? Então, treinamento intervalado, eu também acho que para o pessoal idoso não é bom, porque o sujeito entra intermitentemente em estresse oxidativo. O estresse oxidativo é uma das causas da sarcopenia. Então, ele tá soprando de um lado e mordendo do outro. Então, tem que ir com bastante calma para poder fazer um exercício que seja inteligente e interessante para o sujeito. Tá? E desse ponto de vista, sem querer pode fazer um pequeno marketing aí? Lógico. Não, desse ponto de vista... É bom ter que ser divulgado. Não, o Slow Fit é esse método que o Matheus mostrou, ele é interessante porque conforme o sujeito faz a meditação e começa a fazer exercício mais tranquilo, só uma coisa, esse livro é um livro conceitual, não tem o guia de como fazer, mas depois a gente pode até fazer uma aula com vocês, explicando o que é, tá? Mas o fato de a gente trabalha com meditação, a gente procura manter o sujeito em estado meditativo o tempo todo, ou seja, ele tem um aumento de catecolaminas, é óbvio, mas não vai ser exagerado. E a gente trabalha muito com respiração. Respiração é uma coisa super importante em meditação, e na meditação também, na yoga, o pessoal pergunta se é uma yoga ocidental, não é yoga ocidental, mas tem muita coisa em comum. Eu descobri depois que eu fiz troço que me perguntaram, começar a perguntar de yoga, eu fui ler sobre yoga, né? Mas o fato de você fazer o exercício num estado mais tranquilo, mais meditativo, não precisa ser um exercício fraco, tá? Então, tem gente que faz slow fit, velhinhos levando 6 quilos no supino, e tem jovem levantando 60, 70 quilos no supino. Então, qualquer um pode fazer. O principal é a pessoa fazer o exercício focado o tempo todo, tá? Então, o foco vai fazer ele melhorar o desempenho muscular. Então, isso aí, se a gente for pensar num indivíduo sarcopênico, um idoso, fazendo uma reabilitação muscular, isso aí realmente é uma ferramenta realmente super bacana. Que mais? A gente já fala 20, 30 minutos, já falamos 35. Quer mais? O que mais a gente fala? Eu quero que você me dê uma dica, por exemplo, se a pessoa não quer ir para academia, não se identificou com o Slow Fit, que outras atividades, né, ela pode fazer para tentar manter ou recuperar essa massa muscular? Tem alguma outra atividade alternativa para a gente conseguir aderir o paciente a essa terapia? Olha, yoga e Yan Kun são bons exercícios. Yan Kun é um método que foi bolado por um médico chinês que fez ortopedia em Londres e voltou para a China, né? Então é mais simples que o Tai Chi. O Tai Chi é bem sofisticado, o Yan Kun é uma série de movimentos, mas você precisa aprender todos os movimentos. Então, aí você precisa arranjar uma pessoa que saiba ensinar Yan Kun. Yoga também é uma boa alternativa, porque você faz muita isometria, né? Mas também você precisa aprender os movimentos. O ideal é arranjar um fisioterapeuta, um personal. No Brasil, para você arranjar o sujeito de fazer yoga ou Yan Kun, ele vai ter dificuldade, né? Se estivesse na China era mais simples, mas aqui é mais complicado. Mas eu acho que o ideal é ter um fisioterapeuta, um personal trainer que tenha bom senso e que não queira... eu recebi outro dia uma paciente, faz alguns meses, que uma senhora de 75 anos, que o personal queria que ela sempre fizesse mais. Chegou a estourar 10ª, né?
Uhum. Aí eu tive que explicar para ela que, no caso dela, não é que mais é melhor é mais. Entendi. Aí ela falou com o personal e o cara se acalmou, mas tem que, na hora que você tem que encaminhar para um pessoal, tem que conversar com o cara, explicar, refrear a vontade do cara de tornar o cara um maratonista, tornar um fisiculturista e fazer um exercício tranquilo. Tranquilo não quer dizer que não vai usar peso. Vai usar peso, mas sempre adaptar, adequar a capacidade daquele paciente de fazer. Perfeito. Mauro, e você comentou do Tai Chi, para quem já faz, ok? Mas para Tai Chi é começar. um bom exercício também. É um bom exercício, Tai Chi. Tá bom, é joia. Mauro, então, pelo que você me falou, assim, né, não tem nada que seja muito mais lúdico, assim, né? A pessoa tem que escolher de uma dessas opções, né? Olha, Aquilo que. honesta, hidroterapia, hidroginástica, eu acho que é só um espirrar água, com todo respeito. Hidroterapia, ainda quando a hidroterapia é feito uma pessoa, o fisioterapeuta com o aluno dentro da água. Aí eu acho um bom exercício. Agora, hidroginástica, o pessoal fica lá pulando, não sei o quê. Socialmente acho bacana, né? Você vai, conhece outros velhinhos, outras velhinhas, não sei o quê, mas agora, porque o exercício resistido não tem muito como você. E o resistido é o mais importante, não é o aeróbio, é o resistido. Uhum, perfeito. Então precisa ter carga, entendeu? Talvez ali, né? Estratégias de talvez juntar pessoas, né? Juntar mais pessoas para fazer junto, ter um parceiro, né? Alguém para um puxar o outro, né? Talvez sejam estratégias também, né? Para poder fazer essa. É enroscado. Para quem gosta de exercício, é muito fácil sair na rua, correr ou jogar ou qualquer coisa. Agora, a maior parte da população não gosta de se exercitar. O que é perfeitamente compreensível, porque você sabe que o exercício há 30, 40 anos atrás era usado como modelo de estresse. Ah, é? Era modelo antigamente o exercício era um modelo de estresse. Então, para que o sujeito vai se estressar? Você assistia ao Big Bang Theory? Eu não eu conheço, sei da série, mas não acompanhava os Então, personagens. eu também não acompanhava, mas você assistiu alguns episódios. Sim. Tem um episódio muito engraçado que o Sheldon, que era aquele cara mais nerd de todos, todos os amigos foram embora, fica o Sheldon e o Raj, que era um hindu, todo tímido, né? Daí ele chega, Sheldon, vamos sair, o Sheldon está no computador, por que eu vou sair? Porque as mulheres estão lá fora. Eu falei, mas eu posso ver mulheres aqui pelo computador.